Sejam muito bem-vindos ao nosso 11º episódio do Legacy Podcast. Está aqui ao meu lado minha queridíssima esposa Bruna Barbosa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Araújo. Seja muito bem-vindo, irmão. Rodrigo, ele é o fundador da Global Works, uma empresa que faz laudos trabalhistas e cuida da saúde mental dos nossos colaboradores e, obviamente, dos empresários. E também recém criou o seu clube de empresários, o GW Class. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado aqui pelo convite de vocês, estar aqui presente aqui, poder aqui desfrutar de um momento de conhecimento, conteúdo, trazer um pouco essas informações que são tão importantes para os empresários. Sim. Que o maior ativo para qualquer empresa é o colaborador. Então, qualquer negócio hoje, sem colaborador, ele não vive, ele não sobrevive. E além de estar o colaborador fisicamente, ele tem que estar com a saúde dele em dia, saúde física, que é muito fácil de a gente ver, perceptível, e a saúde mental, que às vezes a gente não consegue ter essa percepção tão fácil. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que ele está doente mesmo? Será que ele não está doente? E a dúvida muitas vezes é o grande problema para o empresário. Exatamente. E assim, o time é o maior ativo das empresas, ele pode ser o seu maior potencializador de resultados, ou ele pode ser a sua maior válvula de lucro. Exatamente. Né? O seu ralo que vai sugar ali, ó, todo o lucro da empresa. Exatamente. Para você ter uma ideia, né, Caio, em 2024, 470 mil pessoas foram afastadas por saúde mental. Em 2025, foram 600 mil pessoas afastadas por saúde mental. A perspectiva é que nos próximos 2 anos, esse número chega a 1 milhão de pessoas afastadas por saúde mental. E anualmente se gasta $1 trilhão em todas as indústrias, em todas as empresas a nível mundial para cuidar de saúde mental. Você acha que é uma coisa importante? Você, empresário que está aqui assistindo a gente, você acha que você cuidar da saúde mental do seu colaborador é importante ou sim ou com certeza, né? E, Rodrigo, ao que a gente pode atribuir essa crescente da gente cada vez mais ter pessoas com doenças mentais, né, de ter esses problemas e cada vez mais transbordando no afastamento? Muito boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. O que a gente percebe muito, né, que gradativamente existem ciclos, né? Então, no passado, existia uma grande quantidade de afastamento por problema muscular. Então, se você pegar do ano de 2000 até 2015, as empresas acabavam tendo muitos equipamentos, às vezes a parte de ergonomia, que não eram adequados, e isso possibilitava o afastamento dos colaboradores. De 2015 para cá, com a tecnologia, isso daí mudou um pouco, porque as empresas investiram, se adequaram. Só que a tecnologia e esse dinamismo todo fez com que as pessoas cada vez mais se ausentassem do contato pessoal e físico e passassem muito um contato mais virtual. E esse afastamento fez com que cada vez mais as pessoas se comunicassem de forma muito mais virtual e menos o cognitivo pessoal. E aí o que acelerou muito, esse era um processo que vinha acontecendo naturalmente, mas foi a pandemia, né? Então se estimava antes, a OMS, que em 2030 a gente teria um cenário parecido que a gente tem hoje. Então acelerou 5, 6 anos uma situação que a gente tem hoje. E muitos dos problemas a gente tem dentro de casa, né? O grande número de problemas são dentro de casa, a parte familiar, a relação marido e esposa, família e filhos, parentes, é o grande problema muitas vezes de relacionamento. Depois a parte de saúde financeira é um segundo problema que causa saúde mental. E depois a gente tem um ambiente de trabalho, né? Um ambiente de trabalho que você tem um assédio moral, um assédio sexual, às vezes uma definição de cargos e salários equivocada, muitas vezes você não tem uma pausa para descanso, você não tem atividades que são muito bem direcionadas.
é uma multitarefa que a pessoa faz, isso vai sobrecarregando. E o colaborador, com muitas vezes um medo em excesso de falar, de se comunicar, com medo de ser dispensado, ele vai cada vez mais aceitando isso, absorvendo, até que chega uma hora que ele acaba soltando. Né? Uma panela de pressão, exatamente. E essa panela de pressão pode ser um surto psicótico, a pessoa pode passar mal, ou fisicamente. Né? Muitos problemas físicos, como a pressão alta, diabetes, obesidade, pré-obesidade, tem relação com a saúde mental. Então a pessoa ela não consegue soltar essas dificuldades e o corpo acaba somatizando tudo isso de uma vez só. Então a saúde mental ela afeta muito o físico, afeta a relação. Diferente de um problema físico que é visível, a gente cuida, cura e resolve. E a saúde mental demora-se um pouco mais tempo para poder solucionar. Não é tão rápido igual uma saúde física. Né? E assim, também, primeiro, quando você estava falando, eu lembrei do nosso casamento, que nos meus motos eu falei que a Bruna, ela é o meu porto seguro depois de todo o final de dia longo de trabalho. Porque, cara, a gente trabalha muito, a gente se esgota, a gente chega em casa esgotado. Sim. Imagina se a gente chega em casa esgotado e ainda tem que ficar brigando em casa. Exato. Né? Exato. E assim, parece que, cara, então como que a gente resolve isso? Parece que são assim soluções que a gente tem que encontrar mirabolosas, mas na verdade não. São coisas simples que a gente tem que fazer, mas tem que fazer de forma recorrente, não necessariamente todo dia, toda semana, mas recorrentemente. Então eu queria ouvir de você assim, cinco ações rápidas que as empresas devem tomar para melhorar a saúde mental dos seus colaboradores. Muito bom, Caio, muito bom. Primeiro de tudo, né, a gente tem aí a legislação, né, que é a nova NR1. Então essa nova NR1 ela veio mais ou menos para poder dar um norte para as empresas poderem fazer e colocar em prática, em ação, uma coisa que já era necessária. Né? Então, dentro da nova NR1, uma coisa que a gente tem que fazer é poder a companhia inteira entender o que é a nova NR1, o que é saúde mental e o que são os riscos psicossociais. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho que fazer o questionário, eu tenho que avaliar. Mas será que a direção sabe o que é isso? Será que a liderança sabe o que é isso? Será que os colaboradores sabem? Então, se a direção não entender o que isso afeta, como você falou muito bem, a questão da produtividade, do impacto que vai levar a isso, não adianta nada. Né? Você vai fazer ali um questionário que muitas vezes não vai representar a realidade e não vai adiantar de nada. Então, o primeiro passo é toda a companhia, começando pela direção, entender muito bem isso. No segunda fase, a gente vai fazer uma avaliação com os colaboradores, para eles terem a percepção dele de como está a empresa. Então a gente vai ter ali uma análise da parte deles. Aí muitas vezes a empresa pergunta, os clientes nossos, né? Mas se ele falar uma coisa que não é a realidade, se ele falar uma coisa que eu faço, mas ele não faz, ou vice-versa, né? Às vezes o colaborador com medo fala que está tudo ótimo, né? Com medo de também ser mandado embora. Então muitas vezes a gente vai fazer essa avaliação, existem parâmetros, existe uma metodologia para isso, e existe um percentual, né? Então a gente vai ter que atingir pelo menos 70% nessa avaliação de pessoas que vão dizer como que está cada situação, né? Então, entre uma pergunta que talvez e resposta que talvez não seja positiva, é impossível todos responderem de uma forma equivocada. Então, sim, primeiro passo, você ter essa clareza, né, de toda a companhia. Segundo passo, fazer essa avaliação. Terceiro passo, entender o que saiu dessa avaliação e criar um plano de ação de melhoria. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, exemplo, né? Eu vou fazer palestras sobre assédio moral, sobre assédio sexual, vou criar um canal de denúncias, eu vou estar mais próximo, eu vou colocar uma psicóloga na empresa para poder ouvir os colaboradores, ou eu vou colocar uma telemedicina. Então, ele vai distribuindo várias ações. O quarto passo é ver a efetividade dessas ações.
Será que essas ações estão reduzindo os riscos? Será que os colaboradores estão mais satisfeitos, mais felizes? Está gerando impacto positivo? E a quinta é reavaliar esse processo, como se fosse um PDCA, né? Vamos checar de novo? A gente fez isso durante um ano. Como que está a resposta agora dos colaboradores? Será que eles se sentem agora mais acolhidos? Não estão com tantas dificuldades, né? E assim por diante. Só que o problema, como eu disse, né, não é só na empresa, né? Muito dos problemas são em casa. Então a gente percebe nas avaliações que a gente faz com vários clientes que os problemas de casa são latentes dentro, dá o reflexo dentro do negócio. Então a gente também não pode falar assim, não é problema meu, né? Porque de uma certa forma está interferindo. Então a empresa ela vai ter que de uma certa forma... Fica mais tempo na empresa do que em casa também, né? Exato. E também assim, mudou aquela premissa de que você é uma pessoa em casa, você é outra pessoa no trabalho. Eu não quero que você traga os problemas de casa para o escritório. Cara, a pessoa é uma só. Exato. Se ela, vamos supor, se a esposa dela tá no hospital, como que ela vai trabalhar bem? Exato. E assim, isso é um caso extremo, mas assim, sei lá, se seu filho tá com um problema de saúde que você não descobre qual que é. Cara, não tem como trabalhar bem, não tem como desempenhar bem. Verdade. Você não pensa em outra coisa. Verdade. E assim, foi só 2 exemplos que eu dei, mas é uma série de coisas que pode acontecer dentro do ambiente familiar. E, enfim, eu citei esposa e filho, mas tem os pais, tem tio, tem o cachorro. Tem. Assim, é uma série de situações que pode interferir no seu foco no trabalho. Sim, sim. A gente percebe bem, Caio, né, que o que acontece, né? Antigamente a gente tinha uma cultura de que quem ia no psicólogo, buscava tratamento mental era louco, né? Então existia muito essa cultura. E por muitos anos, acho que a nossa geração dos nossos pais pensou assim. As gerações mais recentes, elas já mudaram um pouco essa concepção. E é essa cultura que a gente precisa introduzir dentro da empresa. De que se você tem um problema de relacionamento, se você está com um problema financeiro, se você está com um problema com você precisa de ajuda, né? Você precisa de um profissional para te ajudar. Porque muitas vezes a pessoa não quer ir porque ela tem também esse receio de qual vai ser o julgamento se eu falar que eu estou indo no psicólogo. O psicólogo é um médico como qualquer outro e que pode ajudar você naquela parte mental. Assim como você vai no hospital para cuidar de um problema, o psicólogo, um psiquiatra vai cuidar da sua parte mental. Então, a empresa, eu vejo que ela tem que mudar essa questão da cultura e de uma boa comunicação para que eles possam entender que precisam de ajuda, que sozinho eles não vão conseguir essa ajuda, né? Então, eu acho que essa parte externa é muito uma comunicação assistida, é muita informação para tirar todos esses, talvez, colocações erradas do passado, né? Crenças limitantes e buscar sempre ajuda, porque com ajuda a pessoa consegue melhorar. E além disso, assim, eu entendo que movimentos simples podem ajudar muito, como por exemplo, criar um desafio de X dias que a pessoa tem que ir na academia por meia hora. Muito bom. Porque, beleza, você vai na academia para cuidar da sua saúde física, sim, mas isso ajuda muito com a sua saúde mental. Muito. Porque é aquela velha história, né? Você vai na academia para cansar o corpo e a mente. Exato. Né? E não é só o corpo. Então, você teria assim outros exemplos de atividades simples que a empresa pode propor para entre os colaboradores que tornam o ambiente empresarial mais saudável. Muito bom, Caio. O que a gente percebe, né? Essa questão da atividade física na academia é a melhor, né? É a forma que a pessoa consegue realmente aliviar toda a tensão, ela consegue oxigenar o cérebro, os problemas, os desafios que talvez são grandes começam a parecer ser menores, né? Só que é o hábito, né? Então, você pega uma pessoa que nunca faz academia, você querer que ela vá é uma dificuldade grande. Então, às vezes, você criar, por exemplo, uma ginástica laboral dentro da empresa, pequenos exercícios, estimular isso,
pegar colaboradores que já têm essa questão de fazer atividade física e mostrar como isso tem sido benéfico para a vida deles e mostrar sempre, que a gente sempre faz lá, a questão da família, né? Então, se você não cuidar da sua saúde física e mental, quanto tempo você vai ficar mais com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais? Então, essa coisa de você sentir que se você não cuidar, você vai ter menos tempo de vida com as pessoas que você ama, muitas vezes gera um impacto positivo para a pessoa cuidar, tanto da parte física como da parte mental e praticando atividades físicas. 15 minutos, 30 minutos já está ótimo para você tirar um pouco toda essa tensão, esse nervoso, esse estresse, porque o nosso mundo, né, Caio, está muito acelerado. A gente trabalha numa rotação muito maior, chega a ser 5 vezes mais do que 2020 e quase 10 vezes mais do que 2015. Então a rotação de trabalho, pela tecnologia, por tudo, está muito maior. Então se a gente hoje não faz alguma coisa para fazer uma descompressão, a gente vai parar mesmo, né? Por isso que todo dia é bom fazer essa atividade física. Sim. E parece que é uma guerra, né, entre o gestor e o colaborador. E eu percebo também que os gestores também ficam sem saber como agir nessas situações. O gestor, um líder, um empresário. Porque ele também às vezes fica inseguro de como que eu vou tratar os colaboradores para que eu não cause mais nenhum dano a eles. Então, o que você conseguiria dar de insights para os gestores? Né? O que fazer para preservar a saúde mental das pessoas, o bom convívio, né? Porque parece que às vezes está nesse embate. Sim. O gestor que quer que o funcionário trabalhe mais. Exato. E o colaborador, eu preciso também do meu tempo pessoal, e aí parece que é uma guerra. Exato. É boa pergunta. Tem uma estatística que fala que 90% dos riscos psicossociais no âmbito de trabalho tem a ver com liderança, né? Então, um grande problema foi justamente onde você apontou, na liderança. Então, como eu vou ser um líder mais adequado, como você colocou, entender o lado do funcionário, ao mesmo tempo ele tem que produzir. Então, a gente percebe que existem vários tipos de liderança hoje. E você tem, às vezes, uma liderança com uma geração um pouco mais velha, que geralmente é esse o cenário, lidando com uma geração um pouco mais nova, geração de 20 a 30 anos, que tem uma expectativa diferente, tem uma forma de trabalhar diferente, é tudo diferente. E muitas vezes você quer impor a forma que ele sempre realizou as coisas para essa geração. E aí dá um embate, e aí muitas vezes dá o assédio moral, né? Você acaba colocando de uma forma muito constante e punitiva e gera o risco psicossocial. Então a gente entende, e a gente até teve algumas pesquisas que falaram que desde sempre, uma geração sempre absorveu o conhecimento da outra e entendeu que aquilo era o melhor e melhorava. Então sempre se adaptava em função da geração anterior. Só que com essa geração vai ser diferente. Muitos dos líderes vão ter que eles se adaptarem com a geração nova. Vai ter que ser o ciclo ao contrário. Então a gente vai ter que parar, entender como eles pensam, conversar com eles e a gente buscar uma forma. Porque eu já peguei muito empresário que fala assim, não vou contratar mais 20, 30. Eu vou contratar só acima de 40, 50 anos. Eu falei, legal, né? Talvez agora, talvez daqui a 5, 10 anos vai funcionar. E daqui a 15 anos? Você não vai ter mais, né, colaboradores, né? Então você não vai ter para onde correr. Então faz muito mais sentido você se adaptar agora, porque se você não se adaptar, o seu concorrente vai. E aí quando for daqui a 10 anos ou 15 anos, ele vai estar na sua frente e você vai estar atrás. E você talvez não vai ter mais tempo para conseguir correr atrás, né? Então é uma questão muito discutativa, comunicação, entendimento, muito mais paciência do que foi nas nossas gerações, né? Então, eu diria que também o que colabora para essa adaptação era o quê? Que antes uma geração ela durava 30 anos. Exato. Daí depois foi para 20, depois foi para 15. Hoje em dia o jovem de 20 anos é diferente do jovem de 25 anos, que é diferente do jovem de 30 anos. Exato. E é isso, assim, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Porque se você não se adaptar, você vai estar contratando em 2040. Aqui na minha empresa só trabalha 60 a mais.
o celular é meu. Falou, pra você entrar aqui na minha seleção, você tem que estar aposentado. Exatamente. Bom pra eles, né? Eles vão poder escolher emprego, né? Né? Daí eles vão ter mais oportunidade. Mas assim, não dá. E assim, hoje, a forma como tudo evolui rápido, não existe a geração melhor, geração que sabe mais. O que vai ser o melhor é a mistura de tudo isso. Exato. Né? Então, assim, não é que... Eu corrigiria um pouquinho, talvez, se você me permite. Tá. Tipo, não é que, sei lá, o líder de hoje tem que se adaptar à geração mais nova, mas ele tem que ter humildade intelectual de ouvir. Exato. Porque assim, não significa que porque o jovem de 20 anos, ele é jovem que ele não sabe nada. Sim. Ele sabe melhor do que você sobre mercadologia. Sim. Sobre a geração dele. Sim. Né? Exato. E assim, cara, se você quer se adaptar para poder curtir o seu neto, por que você não pode se adaptar para contratar um colaborador? Exato. É bem isso daí mesmo, viu, Caio? Porque o que a gente percebe muito nos empresários é essa percepção, né? Como eu sempre me adaptei, por que eu tenho que fazer diferente agora? Né? Mas agora é diferente, então por isso que eu tenho que fazer esse movimento que é contrário ao que eu faço. E isso gera uma resistência, uma crença, uma dificuldade muito grande. Mas ao passo a passo, com orientação, com treinamento, com formação, você consegue fazer com que um líder que talvez trabalhava de uma forma, ele consiga perceber valor. E a liderança, muitas vezes, é isso. É o exemplo, né? É o entendimento, é a escuta que vai fazer o colaborador entender que, puxa, ele é de uma outra geração, mas ele está disposto a ver o que eu sou bom e ver coisas que talvez eu não sou tão bom, que talvez ele é melhor que eu. E você aproveitar o melhor de cada um. Fácil, simples, tranquilo, não é. É muito complexo, é difícil, nunca vai ser, mas a gente tem que começar do primeiro passo, né? Se a gente começar um primeiro passo, a gente vai conseguir evoluir para o segundo, para o terceiro e chegar ali e ter uma empresa que consiga consolidar várias pessoas. Hoje na Global Work eu tenho 6 pessoas, a gente tem quase 55 colaboradores, eu tenho 6 pessoas que têm de 19, 20 a 26, 27 anos. E a gente viu que tem uma certa dificuldade. Muito treinamento, muita orientação, muito acompanhamento, mas uma já está com 2 anos, outra com 3 anos de empresa e está produzindo bem. Então, é possível, né? Mas existe um esforço, assim como tiveram outras que entraram e não ficaram, né? Então, porque a gente tentou e viu que não era possível. Mas você simplesmente isolar não vai fazer sentido mesmo pro seu negócio, né? Perfeito. Então, a gente já tá com uma natalidade baixa. Daqui a pouco a gente não tem mais força de trabalho para poder... Verdade. Vai fazer como, né? Se continuar não contrato mais. Tem que esperar a próxima geração nascer para poder ver o que vem daí. Mas é isso. E acho que também a questão da geração, a gente fala muito dessa nova. A gente foi praticamente a última geração que nasceu sem internet, sem tecnologia. Então, realmente, a gente se adaptou muito às gerações antigas porque eram muito parecidas, de certa forma. Sim. E essa realmente veio para quebrar muitas coisas. Sim. Então, a adaptabilidade agora está muito mais difícil. Verdade. E a gente precisa procurar participar desse mundo deles, né? Tentar entender um pouco esse mundo, a comunicação deles, quais são os interesses deles, os objetivos deles, para a gente poder fazer parte disso. Simplesmente questionar, pré-julgar ou tá fora não vai funcionar. Eu pego pelos meus filhos, né? Então eu tenho um menino de 8 e uma menina de 12 anos, que desde sempre eles sabem mexer com eletrônica, muitas coisas. Eu não posso simplesmente falar assim, agora você não vai mexer em eletrônica, porque é impossível. Mas eu posso dosar o tempo e mostrar que tem outras coisas tão legais e tão bacanas como o não eletrônico. Como jogar bola, empinar uma pipa, fazer outras coisas divertidas e que vão ser tão legais quanto jogar um joguinho. Mas eu simplesmente suprimir, tirar isso, é impossível, né? Então, o dosar, o ouvir,
o participar do joguinho dele junto, né? Do que eu falar, não, tablet não presta, jogo não presta, né? Talvez eu ser incisivo isso, eu só vou criar uma coisa ainda mais ruim. Não, deixa eu ver esse jogo, como que funciona, vamos jogar junto? Então, eu acho que é muito disso também na empresa. Ele participar junto, ele ver junto, ele trocar ideia junto. Eu acho que é isso que você vai gerando essa conexão positiva e fazendo a empresa tomar um rumo diferente. Gostei da analogia, muito boa. E, Rodrigo, eu queria ouvir um pouquinho de você, mudando de pato para ganso. Que assim, hoje nós fazemos parte de uma liga que é a MLS. Sim. E é uma liga assim que tem muitos e muitos empresários bons e lá a gente aprende constantemente um com o outro, seja mentor, seja mentorado. Eu queria ouvir de você há quanto tempo você já está nesse movimento? Eu entrei, vai fazer um ano, né? Um ano. Março, abril do ano passado. Eu queria ouvir duas coisas. Se você lembra as expectativas que você tinha quando você entrou, e se elas foram atendidas ou superadas, e o quanto estar nesse ambiente mexeu com as suas ambições. Muito bom, boas perguntas também, Caio. Eu sempre fui empresário, né, há muitos anos, já quase 20 anos, trabalhando com saúde ocupacional. Fui técnico de segurança do trabalho, engenharia ambiental, trabalhei na Roche, Química, Ipiranga, subi todos os cargos que dava. Quando eu vi que não dava mais, eu tive um mentor, que até o Johnny me lembrou desse mentor, porque eu já tinha esquecido, que era um engenheiro, o senhor Takashi, falou, não, você tem que abrir um negócio, você tem que ter uma empresa. Mas abrir um negócio para duas famílias que só foram CLT era um negócio, terrível. E eu tive um tio que quebrou e tive um tio que nem começou. Muitas referências? Zero referências. E aí agora eu pensando em empreender. Então ele me ajudou muito essa coisa. Eu acho que o empresário é isso. Ele entra na raça, ele vai fazendo, difícil os primeiros anos, depois foi melhorando. 2012 o negócio cresceu muito, a gente pegou um prédio gigante, ganhamos 4 prêmios Top of Mind, de empresa mais lembrada, a empresa voou até 2017, 2017 a empresa passou uma dificuldade grande, tivemos que recolher um pouco, e depois a gente começou a crescer muito forte na Paulista, só que aí veio a pandemia, né, 20 a 22 foi bem difícil, e ali 20 a 22 eu fiquei pensando, falei, puxa, eu estou muito nesse ramo de saúde, segurança do trabalho, laudos, treinamentos, eu preciso sair disso daqui, porque eu ia em feiras e eventos disso, aprendia com isso, olhava o que o concorrente fazia, tentava fazer parecido. Falei, não, eu tenho que sair disso. E aí eu comecei a ler alguns livros do Flávio Augusto, em geração de valor, depois li ponto de inflexão, e aí eu fiz essa coisa do ambiente, como isso pode mudar. A princípio, Caio, eu falei assim, isso aí é só conversa para vender coisa. Isso daí talvez não... Certeza que no final desse livro tem o QR Code. Alguma coisa assim. Mas aí eu comecei a criar sempre fui curioso e comecei a ir em fui no Vence, né, comecei a participar e aí eu vi a MLS, vi toda a estrutura deles, né, e aí eu entrei no primeiro clube que é o Spurs, né, na parte de treinamento, de desenvolvimento comercial, é um clube que eu estou há mais tempo até, e ali eu comecei a colocar em prática, eu aprendia e colocava em prática, e eu vi o comercial bombar. Legal. Falei, puxa vida, funciona, não é só, né, aquela coisa de historinha, o negócio funciona. E o negócio começou a ficar forte, montamos um bom time comercial, eu comecei praticamente a focar em vendas é o meu principal objetivo, só que eu sentia que faltava network nesse clube. E aí foi quando eu procurei o Fire, né, com o Johnny, e eu vi que ele tinha muito empresário, muito network, muito evento, e eu comecei a entender aquele movimento de evento. O Johnny falou para mim fazer alguns eventos, eu fiz vários no ano passado, vi o resultado que deu positivo e eu falei, cara, realmente funciona, né? Então, hoje, se eu pegar assim, o investimento que a gente fez nos 2 clubes e toda a jornada que a gente vem trazendo hoje, praticamente de agosto até agora, a gente teve sempre o melhor mês da nossa vida. Então, agosto foi o melhor mês, setembro, outubro.
Só janeiro caiu um pouquinho, mas fevereiro, que é um mês curto, eu falei, não, esse mês não vai dar. Superou. Em março já superamos fevereiro, já superou todos os outros meses. Caramba. Então, assim, essa parte de estratégia, o ambiente, né? Aquilo que você estava falando aqui também, de as pessoas você vê em movimento e você querer, né? Então a gente percebe que não tem como dar errado, a não ser se a pessoa não pôr a mão na massa. Se a pessoa ficar esperando, aí pode dar errado. Mas se você é um executor bom, porque o conhecimento, a informação, tudo que eles passam, você vai colocando em prática, a coisa vai acontecendo. Boa. Porque isso, assim, é o que a gente fala bastante. Empresário aprende com o empresário. Exato. E não necessariamente o empresário da mesma área que você. Sim. Né? Sim. Porque você tem uma visão sobre contabilidade que eu nunca vou ter. Exato. Da mesma forma, eu tenho uma visão de empresas como a Global Work que você nunca vai ter. Exato. Porque são pontos de vista diferentes. Com certeza. É a mesma coisa, assim, a Bruna querer que eu pense no Teodoro como mãe. Não dá. Não tem como. Tipo, na sociedade como um todo, né? A mãe tem um papel e o pai tem outro. Beleza, às vezes inverte por características do... Mas assim, eu acho que em nenhum relacionamento o pai e a mãe falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa. Sim, sim. Né? E isso serve também para empresário. Assim, o empresário, ele é muito solitário. Verdade. E a partir do momento que você é solitário, você não tem referência. Então, se você não tem referência, você, sinceramente, você nunca para refletir se você tá bem ou mal. Você só faz, né? Só faz. E às vezes até dá certo. É. Igual no seu caso, Sim. você não tinha referência nenhuma e decidiu empreender, saiu do CLT e falou, mas quantas cabeçadas você não deu? Muita. Bastante. Deu certo, Deu mas certo. quanto você não apanhou? Apanhei, viu? E assim, o dar certo, ele é muito relativo. Porque, novamente, qual é a referência? Para quem era CLT, ganhava, vamos supor, 3 mil reais, começou a empreender e ganha 10, pô, teve sucesso. Sim. Pro cara que ganha 20, ter 10 não é sucesso. Pro cara que ganha 50, Sim. ter 20 não é sucesso. E assim, não tem limite. Sim. O limite é você que impõe. E daí você pôr. E a forma mais fácil de impor isso é o quê? É estar em ambientes com empresários maiores que você. Com certeza. Com certeza. Porque você aprende muito mais rápido, você executa muito mais rápido, porque você está sendo puxado por esse movimento. E você, assim, e daí você vai sempre pensando, qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo. E nesse tipo de ambiente você também aprende a agradecer, a ser grato. Você aprende a viver uma vida mais leve, né? Apesar de trabalhar mais. Sim. Porque você entende que o trabalhar mais não está necessariamente relacionado à quantidade de horas. Verdade, Caio. Verdade. É uma frase que até o Flávio usa muito, é exatamente essa que você falou, né? Eu acho que quando a gente não tem uma mentoria, não faz parte de um clube, de um grupo, muitas vezes a gente aplica muito esforço, trabalha muitas horas para um resultado pequeno. Sim. A gente talvez hoje trabalha muito, mas o nosso resultado é muito mais exponencial. A gente consegue produzir, né, e fazer com que aquele resultado seja assim surpreendente. Né? Então você fala assim, puxa, eu faturei X milhões, cara, como que eu conseguia isso talvez há um ano atrás? Era impossível chegar nesse resultado. Agora é fácil de chegar e aí você, como você falou, eu quero o próximo. Aí você chegar no próximo e fala assim, não, tá fácil de novo, eu vou chegar no próximo. Como se fosse um maratonista, né? 5 km, 10 km, daqui a pouco 50 km e se torna fácil, né? Você chegar no outro nível, né? E assim, é muito mais exequível pro cérebro ver que você consegue, por exemplo, correr uma maratona quando você começa a andar com maratonistas. Sim. Se você anda com 5 gordinhos que nem caminha direito, Você ficar com cara, medo. qual é a chance de você virar pra eles e falar, cara, vou fazer uma maratona? Não vai. Você é louco. Faz isso, você vai acabar com a sua vida. Verdade.
Agora você falar com o maratonista, vou fazer uma maratona, ele falou, beleza, faz isso. É verdade. E além disso, eu diria que uma coisa muito importante que o empresário ele aprendeu é que, e principalmente com a tecnologia como um todo, né? Você não precisa estar na empresa para produzir, você ter tempo de qualidade com a sua família, com a sua família, Muito esposa bom, e filhos, te ajuda a performar mais. Verdade. Você ir na academia te ajuda a performar mais, porque, novamente, não é a quantidade de horas que define o meu resultado. É o meu resultado que define o meu resultado, ponto. Sim. Eu acho que quando a gente não tem esse entendimento, né, Caio? Pelo menos eu, né? Se pegar eu ali há 10 anos atrás, era aquela coisa, né? Chegar cedinho para trabalhar, ficar o dia inteiro resolvendo o problema e chegar no final do dia ainda você tem que trabalhar um pouquinho mais porque ainda tem alguma coisa que você não resolveu. Então você trabalhava muito, não tinha tempo de qualidade para você, nem para sua família e um resultado baixo ainda. Sim. E isso vai desanimando, vai angustiando, vai dizendo você doente, né? Fisicamente, mentalmente. Então é só ponto negativo. A partir do momento que você aprende a trabalhar de uma outra forma e a viver a vida de um outro jeito, aí você começa a perceber o que você estava fazendo errado e começa a fazer de uma outra forma hoje. Exatamente. Uma pessoa que bebe socialmente, ela não consegue ver o quanto a bebida influencia no resultado dela. Porque aquele é o normal dela. Sim. Então, assim, vamos lá. Vamos supor, eu bebo e pratico atividade física. Legal. Eu estou desempenhando bem. Só que ele não tem o autoconhecimento para falar, cara, vamos parar de beber por um mês e ver o resultado? Por quê? Porque é normal isso no meio dele. Tipo, vamos lá. Há 5 anos atrás, nas rodas que você andava, Sim. você virar na roda que você tava e falar, não, eu vou ficar 30 dias sem beber, o que iriam responder pra você? Não, eu acho que até hoje um pouco o pessoal fica vendo esses movimentos, né, de rede social, Instagram. Então, o que você tá fazendo, Rodrigo? Mas por que você fica aparecendo tanto? O pessoal do meu segmento olha e fica assim desconfiado, né? Mas isso daí vai te ajudar em alguma coisa? Vai trazer negócio? Então, a pessoa que não está no ambiente, ela começa assim, não conseguir entender, compreender, questionar e criticar, né? Dizendo que você está fazendo um movimento errado. Agora, quem está dentro, né, do movimento, quem está fazendo as coisas e vendo o resultado, ele, na verdade, está fazendo o oposto. Ele quer fazer mais, ele quer produzir mais, ele quer pensar em coisas que talvez ele não está conseguindo por tempo fazer. Então, eu acho que é muito isso, né? Como você colocou bem, né? A pessoa que talvez ali deixa de beber ou bebe e tal, na percepção dela aquilo está certo e acabou, né? Então, o pessoal da contabilidade que talvez trabalha sem time de vendas e tudo mais, para ele tá certo isso e acabou, né? E do meu lado também, o pessoal da saúde e segurança acha que é só fazer ASO, laudo e acabou. Sendo que você tem uma imensidão, né, de ecossistema, de serviço que você pode oferecer para o cliente além do ASO e de laudos, né? Você não precisa ficar resumindo sua vida inteira fazer só isso, como não precisa ficar a vida inteira fazendo imposto de renda, folha de pagamento. Exatamente. E assim, eu tenho certeza que muita gente que está no nosso meio, que já movimenta redes sociais, não vê o resultado que imaginava. Mas não é esse o jogo. O jogo é que você sabe que uma pessoa onde você quer estar já chegou lá e está tendo resultado, só que ela plantou por, vamos supor, 3 anos. Exato. E daí o ponto vai ser, daqui a 3 anos, o seu concorrente de hoje vai olhar pra você e falar, cara, como que a empresa do Rodrigo cresceu tanto? O que aconteceu? E ele não vai entender esse movimento. E daí ele vai fazer, não, então é que o Rodrigo, ele começou a movimentar as redes sociais. Tá, ele vai fazer por 1, 2, 3 meses. Daí vai falar, puta, não dá certo isso. É outra coisa que o Rodrigo fez. Então, assim, pra quem tá fora dessa bolha, ele simplesmente não entende. E ele não vai entender. Não vai. E quando ele entender, já vai ser tarde demais e já vai estar acontecendo outro movimento. Exato. Que sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem mudança.
sempre tem novidade, né? Tipo, eu tô 1 ano e pouco. Se eu for ver o quanto de coisa que teve de mudança, de novidade, a gente estava até falando aqui do evento que vai ter agora da MLS, né? Então é sempre o tempo todo tendo esse movimento, que esse movimento gera esse dinamismo, que vai abrindo a mente nossa para possibilidades, né? Então fica difícil acompanhar, né? Fica difícil acompanhar quem está de fora e quem for correr depois mais ainda. Né? Sim. E assim, eu acho que o movimento que está crescendo, que muita gente não entendeu ainda, é o quê? O Founder-Led Growth. Sim. Né? Que é toda empresa tem que ter um rosto. Uma cara. Uma cara. Exato. E por que isso? Porque cada vez mais o custo de aquisição de um novo cliente vai aumentar. Exato. A não ser que você seja a cara do seu negócio. Sim. Né? Sim. E quem ainda não se posiciona nas redes sociais para aumentar a sua marca e diminuir o custo de aquisição, quando ela entender que ela precisava ter feito esse movimento, já vai ser tarde demais. Verdade. Falando disso, eu numa época, acho que foi em fevereiro ou março do ano passado, ainda não estava assim forte nas mentorias, e eu peguei e fiz o seguinte, eu montei um GWcast, né, que é um podcast igual de vocês. Sim. E assim, despretensioso. Eu nem estava ainda nas mentorias, mas eu tinha ouvido falar que era bom. Boa. Fiz o primeiro, chamei um fiscal do Ministério do Trabalho, né? Gianfranco Pampalon, que é muito famoso, conhecido. Falei, vou chamar um cara bom, porque eu sei falar em público, mas esse negócio de podcast eu não sei. Então, se eu me perder, ele sabe e a gente se ajuda. Aí eu fui lá, sentamos na sala, um monte de microfone e câmera. O homem suava, cara. O homem suava e suava. Pôs toalha aqui, mas saiu primeiro. Aí fiz o segundo. Aí eu falei, puxa, fiz o segundo, fiz 2. Mas será que se ficar fazendo isso, pôr no YouTube, as pessoas vão ver? Comecei a desconfiar, mas continuei 1 por mês, fazia. Aí eu fui numa palestra do Joel J, que ele falou assim, não, falando lá no público, tenta chamar já 3, 4 pessoas, faz num dia, e aí você perde mais tempo. Aí comecei com essa jornada de fazer 2, 3, 4 num dia, mas também assim, desconfiando totalmente, eu só segui o modelo. Quando eu estava num evento, o pessoal do comercial me ligou e falou assim, Rodrigo, você tem que entrar numa reunião. É um cliente muito importante, o homem é bravo e é só você. Falei, tá bom, né? Roda Rico, né? O cliente do Vila Lobos ali. Aí eu peguei e falei, tá bom, vamos entrar na reunião. Eu entrei na reunião, né? Fiquei lá esperando a pessoa entrar, o pessoal do comercial estava entrando, esse cidadão entrou, né? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, não acredito, é você mesmo? Aí eu falei assim, é o Rodrigo, né? que é diferente. E aí ele começou, não, você faz o podcast lá, fez com o Gianfranco, fez com outra pessoa lá, psicóloga, muito bacana. Aí eu falei, você gostou? Gostei, continua fazendo, vai ser muito bom, e não sei o que, tá. Falei, ótimo, né? Aí as meninas chegaram, então, né? Vamos falar lá da proposta, da renovação. Não, tá tudo certo. Não vamos perder o tempo do Rodrigo, ele tem que fazer as coisas aí e vamos continuar e tá tudo certo. Pelo menos 4 a 5 vezes no ano aconteceu isso, Caio. Eu vou entrar na reunião, a pessoa olha, fala, o rapaz do Instagram, ou do podcast, ou disso, ou daquilo. Não vamos atrapalhar o Rodrigo. O Rodrigo está muito ocupado, né? Então, gerou autoridade. Sem eu nem saber de que forma, mas o pessoal está ouvindo, está acompanhando. E você vê que aí, né, querendo ou não, por mais que talvez eu tive um investimento em alguma coisa, aí aquele contrato entrou tão fácil, tão simples, gerou ali uma alegria dele de me ver, né, e de eu poder compartilhar algumas ideias com ele e tá tudo certo. E o que eu fiz? Fui lá para falar de coisas do dia a dia que eu tô falando aqui contigo, não fiz nada além disso, né? E o resultado impactou. É investimento. É igual quando você começa a investir. Você põe ali seu dinheirinho, aí você fala, no fim do mês, a gente ficava feliz. Nossa, a gente recebeu 20 centavos de dividendos. Fala, nossa, tá bom. Depois
as coisas vão evoluindo, Verdade. você vai investindo mais, você vai tendo mais. Nossa, agora a gente já tá recebendo R$20 de investimento, Verdade. de dividendo. E o movimento é isso. Você vai plantando, no primeiro momento vem um pouquinho, mas Exato. cada vez mais cresce, né? Vai colhendo, né? Muito bom. Boa. E, Rodrigo, fala um pouquinho mais também agora dessa sua nova empreitada que é o GW Class. Legal, GW Class. Então, GW Class ela saiu como um movimento, né? Que a gente tem hoje uma carteira de quase 1.000 clientes, são quase 100 mil vidas atendidas, né? E eu percebi que tinha muito cliente com as mesmas dores que eu tive, né? Primeiro a parte comercial, depois formação de time, formação de líderes, né? Então eu peguei tudo que eu desenvolvi durante anos, que é vendas, gestão financeira, formar time, criar produtos, criar negócios e coloquei dentro de uma mentoria. Hoje já são quase 20 empresários que eu tenho nessa mentoria. São empresários do segmento da saúde, mas também tem advogados, área tecnológica, tudo que é serviço. E a gente vem ajudando esses empresários a poder realmente fazer a empresa dele evoluir, a fazer parte de um movimento, ter um ambiente diferente. Todo o conteúdo que eu venho aprendendo, a gente vem disponibilizando para eles e vem dando muito resultado, né? Então, tivemos mentorados que aumentaram o faturamento 70%, outro que teve o melhor mês dele em novembro, né? E vem impactando essas pessoas. Era uma coisa que eu também desconfiava, se seria positivo, se eu conseguiria dar conta, né? Porque não é fácil, no começo principalmente é muito difícil, mas eu acho que é uma coisa que te faz muito bem, né? Porque você ajuda aquele empresário que precisa muito de ajuda, de orientação, e você dá uma ideia, você dá uma direção, aí você vê ele aplicando, e aí você vê o negócio dele crescer, parece que você se sente parte daquilo. Então, Sim. quando você vê um empresário que você ajudou a crescer, igual aconteceu outro, né? Contratar mais funcionários, mudar de sede, né? Era um escritório bem pequenininho, agora ele está com o escritório um pouquinho maior, ele te agradece, né? Então, você traz o conhecimento, traz informação e você ajuda pessoas, né? Então, eu entendia que existia isso, mas você viver isso é diferente. Sim, sim, sem dúvida. E assim, eu falo que o que eu faço na mentoria eu fazia de graça antes, né? Só que a partir do momento em que existe uma contrapartida financeira, você se sente na responsabilidade de fazer. Verdade. Né? Aumenta muito. E é isso, assim, às vezes, por exemplo, né, se eu consigo um contrato de 10 mil reais no meu escritório, eu fico feliz. Mas se um mentorado meu consegue um contrato de 10 mil reais, meu irmão, é muito mais gratificante. Sim, sim. E principalmente porque ele acha que não era possível. Isso é só questão de percepção. Sim. Por que não? Porque, enfim, as obrigações são muito maiores. Tá, quais? Então assim, a pessoa não tem um cliente de 10 mil reais por mês porque ela nunca pensou em ter. A maior trava que tem no empresário é ele próprio. É verdade. Que nem assim, o Joel falou uns dias atrás pra mim o seguinte: você quer faturar 10 milhões esse ano? Eu falei, pô, com certeza. Resolve uma dor de 10 milhões. Boa. Caramba. Forte, né? Forte. Forte. Então assim, a gente tenta chegar nos números desse com o pensamento e o raciocínio que a gente teve sempre. Exato. Agora, às vezes, assim, com uma pequena mudança. Provocação, né? Uma provocação muda. Muda tudo. E assim, pô, beleza, resolver um problema de 10 milhões de reais eu não sei, mas eu consigo resolver um problema de 500 mil. Sim. Pô, se eu achar 20 pessoas que tem um problema de 500 mil, eu consigo resolver. Exato. Então, a pergunta que fica é: você já parou para pensar qual o tamanho financeiro do problema que você resolve? É uma boa pergunta, hein?
É que às vezes é aquilo, né? É aquilo que a gente já está acostumado, né? Como você colocou bem. Às vezes já está tão acostumado a atender cliente de um tipo, de um ICP, né? De uma forma, de um nicho. Então a gente fica muito concentrado naquilo. Mas a gente tem uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de negócios, uma infinidade de clientes que a gente pode atender, que talvez esse outro cliente vai ter um problema que a gente tem capacidade para resolver, só que a gente não tem acesso a ele, a gente não chegou a ele. Exato. Se a gente chegar, a gente vai resolver e vai ser bonificado por isso. Perfeito. Perfeito. E assim, eu também falo o seguinte, que nada como um boleto pesado para fazer a gente pensar diferente. Verdade. Que é assim, eu gosto de usar o exemplo do meu primo. Meu primo, ele viu esse movimento que eu tava fazendo e falou: Caio, eu não tô entendendo nada do que você tá fazendo, mas, cara, eu tô vendo que você tá feliz, eu converso com o seu sócio e ele fala que realmente tá dando resultado. Cara, me conta mais. E daí eu fiz uma reunião com ele entendeu, eu falei pra ele, Ale, cara, você é um cara boa pinta. Você é muito, muito bom no que você faz. Você já tem pessoas... Você já tem bons clientes. Cara, é um desperdício você não ser um milionário. Ele, mano, como assim? Eu falei, cara, você já pensou em fazer isso, isso, isso? Dele, não. Eu falei, é muito diferente do que você faz hoje? Ele falou, não. Então vamos. Ele falou, cara, mas eu não sei se eu consigo. Eu falei, Ale... O medo, né? Eu falei, Ale, você quer que eu vá segurando sua mão? Eu vou, vai ser um prazer, meu. Você não sabe o orgulho, assim, a felicidade que vai me fazer ver você do jeito que eu te vejo. É bem isso. E agora eu deixo pra minha esposa fazer a pergunta do nosso podcast. Vamos à grande pergunta. Qual o legado que você quer deixar? Acho que o legado maior, né? Eu sempre fui uma pessoa do cuidado, da prevenção, né? E agora eu estou cuidando de uma outra forma, né? Estou cuidando da vida do empresário, né? Do negócio do empresário, né? E o empresário nunca é só ele só. Eu sempre sou um cara muito família, né? Então eu entendo, quando eu ajudo o empresário, eu estou ajudando a família dele. E a família dele talvez quer ver aquele pai mais presente, quer ver aquele pai talvez não tão frustrado, não tão nervoso, aquele pai talvez mais alegre, mais livre, porque eu me via isso muito, né, no passado. Chegava estressado em casa, cansado, problema de cliente, e hoje já não, né? Hoje eu consigo aqui estar numa sexta-feira à tarde, aqui conversando com vocês, depois vou brincar com meu filho, né? Sendo que as coisas estão acontecendo, estão resolvendo, os times estão fazendo a coisa acontecer. Então acho que o empresário precisa disso. Então hoje o meu legado é poder ajudar esses empresários a ter uma percepção diferente e ter uma vida que talvez eles não enxerguem, mas que eles podem viver. Perfeito, belíssima resposta. Obrigado, Rodrigão, Obrigado você aí. por aceitar o nosso convite. Tamo junto, a gente ainda vai construir muita coisa juntos. Vamos. É meio clichê a gente falar, mas a gente ainda tá no início. Estamos. Né? Eu tenho certeza que o empresário que está vendo aqui, esse podcast ajudou para ele refletir sobre a importância do cuidado, tanto da sua saúde mental e física, quanto do seu colaborador. Eu tenho certeza de que isso vai, assim, é sempre uma tsunami atrás de tsunami, né, que a gente vai criando. E a gente nunca sabe o último resultado que a gente vai dar. Verdade. Não é mesmo? E eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais para quem quiser começar a te acompanhar, quiser ver esse movimento que você está fazendo no ramo de laudos trabalhistas, saúde mental. E com certeza, por favor, te contratar
para também cuidar da saúde mental dos colaboradores e da empresa desses empresários. Perfeito. Por favor. Primeiro agradecer vocês aqui por estar aqui hoje com vocês. Foi ótimo, né? Foi muito gratificante, foi muito leve nessa conversa nossa. E a gente está nas redes sociais, né? No @GlobalWorkSSO, né? A rede social da GlobalWork. E no @Rodrigo Araújo CEO. Temos muitas dicas sobre saúde mental, muitas informações, muitos vídeos que com certeza vocês podem ter acesso. E se vocês colocarem ali a palavrinha saúde mental, a gente consegue te ajudar, trazer um diagnóstico, trazer ali uma orientação para vocês de como que está a saúde dos seus colaboradores e como você pode dar os passos necessários, que o Caio até pediu aqui, a gente conseguiu explicar de uma forma mais clara e assertiva para você. É isso. Muito obrigada. Obrigado vocês. Adoramos o bate-papo e é isso. Muito bom. Então, esse foi o nosso 11º episódio do Legacy Podcast. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com outros empresários que precisam dar mais atenção, né, principalmente à saúde mental, e levar a nossa mensagem cada vez mais longe. Agradeço a você que ficou aqui até o final. Comenta a palavra saúde mental que o Rodrigo falou aqui. Até a próxima. Tchau.